Olá, meu irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos começando mais uma meditação. Irmãos, este lindo livro, 40 Dias com Jesus Ressuscitado, autor Moisés Rocha, um dos maiores pregadores do Brasil atualmente. Por que eu estou trazendo isso de novo? Porque tem vários irmãos que estão compartilhando, e isso nos ajuda na evangelização. Tem muitas pessoas nos ajudando, curtindo, comentando. Isso ajuda na evangelização. E também porque nós vamos começar esta meditação de hoje trazendo um exemplo, um testemunho deste autor. Então este livro está sendo meditado sobre alguns testemunhos particulares do autor. Hoje, 36º dia, capítulo 36, ressuscitando a vigilância. E quão é importante esta vigilância para nós, irmãos. Ele vai trazer vários testemunhos aqui desta vigilância. Para quê? Para não cairmos. O Evangelho de São João, capítulo 16, do 1 ao 2. Convido a você a meditar comigo. Disse-vos estas coisas para que vos preservar de alguma queda. Olha que importante, o próprio Jesus está dizendo a nós hoje: disse-vos estas coisas para preservar de alguma queda. Ele vos expulsarão das sinagogas, e virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar culto a Deus. Essas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui ele já começa, irmãos, o autor a trazer neste livro uma meditação sobre o testemunho dele. Em janeiro de 2021, a comunidade Filhos de João Batista fez 20 anos de fundação. Ele começou com uma pequena chácara de recuperação, alguns dependentes químicos. É um dos nossos trabalhos até hoje. Existem duas expressões muito comuns no meio, que é a queda e a recaída. Enquanto um dependente químico volta ao vício após um tempo de sobriedade, nós que temos conhecimento vislumbramos Jesus dizer que está contando aqueles dias aos discípulos para evitar que haja uma queda. Se Jesus está nos prevenindo, é para que não aconteça de novo. Nasce aqui uma outra expressão que usamos nesse meio, chamada prevenção de recaída. Nos exercícios espirituais da fé, tudo isso se traduz em vigilância, pois uma pessoa que não vigia cai e recai. Na mesma linha de Jesus, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, diz, portanto, aquele que está de pé, cuidado para não cair. Observe as falas de Jesus e Paulo sobre a queda, recaída, prevenção. Entendo que caminhar com Jesus não é fácil, requer uma extrema vigilância para evitar uma tragédia. Portanto, começar um processo não é um problema, difícil é permanecer durante e nunca mais sair dele. Como é difícil, irmãos, nós estarmos no caminho e tomar cuidado para não cair neste caminho, de tropeçar, de recair, de permanecer neste caminho. Ele vai falar aqui, eu faço parte daquela explosão da renovação carismática em 1994. A maior tristeza é quando parte da geração não caminha mais, não está mais com Jesus, arrefeceram no primeiro amor, abandonaram o processo que iniciaram, não conseguiram manter ao longo do tempo. É o que nós vemos hoje. Muitas pessoas, irmãos, começam a caminhada, desistem, param nesse processo. E eu peço a Deus todos os dias nas minhas orações que também eu não pare no meio desse processo, porque esse processo está me levando à santidade. Esses dias eu estava nos bastidores de um importante evento com alguns sacerdotes e pregadores renomados, de quem também tinha na minha linha de pensamentos e nas nossas partilhas sobre o que vai ser a partir de agora. Percebemos que somos poucos e as mesmas carinhas estampadas nos principais eventos do Brasil e exterior, alguns já ficando velhos e sem saúde devido ao desgaste das estradas. Além de muitos não caminham mais. Lutamos para enxergar se há uma nova geração
com a mesma responsabilidade de ocupar o nosso lugar. Irmãos, se nós pararmos para analisar, tem muitos poucos pregadores renomados como Moisés Rocha, entre outros. Aqui poderia trazer Padre Roger, entre outros. Frei Gilson, um dos mais conhecidos atualmente. Irmãos, será que temos pessoas que pagam o preço como eles, deste caminho, desse processo, que são vigilantes para não cair, irmãos? O que será da próxima geração se não tivermos pessoas vigilantes, pessoas que pagam o preço, que estão constantemente neste primeiro amor em vigilância? Olhando para os que começaram conosco, nos perguntamos onde eles caíram. Não ressuscitaram a vigilância? Não prestaram atenção no que Jesus falou com perseverança de caída? Por isso houve queda, um dependente químico, já sabemos. Mas as pessoas da igreja, em qual área do setor da vida lhes faltou vigilância? Quero trazer aqui situações práticas que aprendi e observei ao longo dos anos. Então aqui ele vai trazer para nós, como eu trouxe, experiências, testemunhos da vida dele. Aqui nós vemos ele trazer aqui para uma pessoa viciada, ele tem a recaída, cai por falta de vigilância. Mas um homem da igreja, aí ele vai trazer aqui, uma pessoa cai quando não vigia sobre uma vida de oração. Eu saí de casa para o grupo de oração, já levando roupa do trabalho, porque ele trabalhava, ele conta aqui que quando ele ia trabalhar, já levava a roupa do trabalho dele na mochila, ele ia ao grupo de oração, e lá ele fazia o grupo de oração, depois já ia diretamente ao trabalho, porque ele trabalhava de madrugada. E lá no trabalho dele, ele traz aqui, na madrugada rezava o terço da misericórdia, e na hora do intervalo conseguia ao longo do tempo reunir mais de 20 pessoas para rezar o terço comigo, atrás do galpão. Deixava o trabalho às 6 da manhã, mesmo com o uniforme sujo, passava na missa às 7 para comungar antes de ir embora. Até chegar em casa, tomar um banho, tomar um café e me deitar, já era por volta de 9h30. Colocava o despertador para despertar às 13 horas, almoçava e ia fazer um estudo bíblico para ir para a igreja fazer a adoração ao Santíssimo, e na noite começava tudo de novo. Nada me impediu de fazer jejuns, penitências e manter uma disciplina espiritual, e no fim de semana sempre envolvidos em pregações, retiros, teatro da igreja, além de namorar, ser presente na família, fazer parte do cotidiano, de ter sede, uma sede muito grande, querer muito, cada vez mais. Era apaixonante acordar na madrugada, orar, subir ao monte à noite e levar um clamor. O tempo foi passando, as pessoas perderam a intensidade da vida espiritual, foram se acomodando na ideia de que estavam cansadas e não precisavam de tudo isso. Distribuiu o tempo com lazer consigo mesmo, e quando não há queda na vida espiritual, recai na vida por completo. Olha quão perigoso é não estarmos em constante vigilância. Também cai quando não vigia sobre os seus defeitos. Quando o homem fica acolhido por 9 meses na fazenda, com 2 meses ele não se sente mais vontade de usar droga, mas gastamos o restante do tempo lutando para que ele mude seus defeitos. No dia da entrega do diploma, ao final de 9 meses, dizemos que está indo embora, mas que tem um defeito que ainda não venceu por completo e que deve mudar lá fora, senão pode levar à queda. O tempo passa e de repente chega aos nossos ouvidos que ele caiu. Entre nós dizemos que esperávamos por isso, porque aquele defeito ele não quis mudar. Não era possível ficar de pé por muito tempo. No caso, não voltou para o vício por falta do vício, mas porque não vigiou sobre os seus defeitos e elevaram à queda. Precisa haver um processo de metanoia, uma mudança brusca de pensamento, de comportamento. Quando Jesus entra em nossa vida, a pessoa provoca uma mudança completa, também de cultura, de laços nos comportamentos herdados da personalidade e no caráter. Pode ser que deixemos o pecado, mas
conversemos defeitos que são tão graves, os pecados que incluem e geram muitos efeitos. Muitas pessoas não caíram por causa do mundo espiritual, mas porque tinham defeitos que levaram à queda. As pessoas podem tocar nas feridas sem saber, ou o inimigo, a espiritualidade, pode até atuar no contexto para nos criar uma armadilha. Por isso vemos pessoas todos os dias caindo, quando não aceitam a chamada de atenção, não sabem lidar com a correção, com a poda, com a vaidade, com a fofoca, com a arrogância. Entraram em um veneno do outro, não souberam separar as coisas. Pessoas nervosinhas, é o estopim curto, falam de tudo que pensam e não medem consequências. Percebe que essas pessoas têm boa intenção, estão caminhando, mas os seus defeitos elas não querem mudar, deixam brechas para a queda. Os defeitos de um sacerdote podem fazer uma paróquia inteira cair. Os defeitos de um casal podem causar a separação, mesmo se amando. Eles também podem tirar a autoridade de educar bem os filhos. Enfim, tais defeitos podem distinguir uma comunidade inteira e uma congregação. Irmãos, aqui é uma mensagem que mexe com a gente quando reconhecemos que temos defeito. E esse defeito é uma brecha que pode nos fazer cair. Eu, irmãos, confesso que na mudança de pensamento, na mudança de comportamento, na mentalidade, esta metanoia que Paulo ele sempre traz nas suas cartas, esta metanoia, a mudança, eu tive e tenho que reconhecer todos os dias que eu tenho os defeitos, e esse defeito pode me levar às quedas. Então isto, irmãos, é reconhecer que esses defeitos, e sim, eu tenho e preciso mudar diariamente para que não caia. Isso é ressuscitar a vigilância, e o Senhor quer ressuscitar em você, para que você reconheça os seus limites, as suas limitações, as suas quedas, aonde você cai. Isso, irmãos, é ressuscitar em nós essa vigilância e reconhecer aonde que eu sou fraco, reconhecer aonde eu tenho facilidade de cair, para que eu mude esses defeitos, para que não caia mais. Poder cair quando relaxa na conduta. Podem cair quando se relaxa na conduta. O relaxamento da conduta é quando a pessoa começa com afinco no meio do caminho, vai abrindo mão daquela intensidade inicial, fazendo concessões. Pessoas que foram radicais nas suas escolhas e posições e não conseguiram mantê-las nelas. Passaram a defender ideias que não são bem assim, não precisam disso, de tudo aquilo. Cresci na fé assim, não assistia qualquer coisa, não frequentava qualquer lugar, não vestia qualquer roupa. Para nós, o conceito de valores era negociáveis. Perdi muitas pessoas porque não concordavam com as minhas escolhas. Estou de pé até hoje, mas muitas delas foram consumidas pelo mundo, perderam raízes da radicalidade. Não tenha medo dessas palavras da radicalidade. Não se traduz o fanatismo ou o exagero, mas enraiza o princípio da originalidade. Portanto, ser radical é uma pessoa que se mantém na base, não se perde o conceito, o que aprendeu desde o princípio. Alguém dizer que você é muito radical é um elogio, pois está afirmando que você não relaxou na sua conduta, nos seus propósitos iniciais. Olha que bonito, é uma visão que ele trouxe. Se a pessoa está falando para você que você está radical, é um elogio, porque aqui ele vai falar que você não está relaxando nas suas condutas. Porque muitos irmãos começaram e caíram, porque começaram a relaxar nas suas condutas. Eu não bebo mais, mas daqui a pouco, mas não tem nada a ver um copinho. Isso começa a entrar o relativismo, começa a entrar nas nossas vidas o esfriamento. Eu não preciso mais. Posso começar a fazer dessa maneira, e eu começo a deixar esta conduta que no princípio eu tomei como um princípio esta conduta, mas depois eu fui relaxando. E as pessoas vão olhar para você e vai falar assim: nossa, você não é mais tão radical. Mas se a pessoa está olhando para você e você está sendo radical, reconhecido como radical, é que você está mantendo essa conduta. Olha no olhar espiritual agora para você e veja se você está nesta conduta. E isto é que você está permanecendo sendo vigilante, meu irmão.
Assisti às muitas pessoas que experimentaram lindas graças divinas, providências pelo caminho, foram seduzidas pelas propostas financeiras, estragaram sua vida. Cresci na fé, escutando diante de uma proposta humanamente irrecusável. Primeiro se reza para saber aquilo que Deus tem dado bênçãos Deus tem dado bênçãos ou armadilhas para desviar o caminho. Eu perdi propostas de emprego, aceitei ter um salário menor porque Deus disse que aquela proposta era uma armadilha. Hoje vemos muitas pessoas largando casas, igreja, família, mudando de cidade ou até mesmo de país. Afinal, perecem pois perderam as suas origens. Pessoas não conseguiram caminhar devido ao dinheiro, à profissão, ao relacionamento, à influência, a pressão da família e a se apoiar a si mesmo, esquecendo-se das origens. Caíram porque não vigiaram. Aqui ele trouxe, irmãos, exemplos financeiros, exemplos até mesmo de pressão familiar. E aqui, irmãos, deixando a caminhada. Irmãos, há uma mensagem no Evangelho que fala assim: o que adianta ganhar o mundo inteiro e vir perder a sua vida? O que adianta eu largar de caminhar hoje do que eu vivo com Deus e perder a minha vida eterna? O que adianta eu sair, ganhar um bom salário e perder a minha vida eterna? Irmãos, isto tem que ecoar em nós, porque nós temos que ser vigilantes o tempo todo. O Senhor, Ele está hoje ressuscitando essa vigilância. Ressuscitar a vigilância é estarmos atentos a todo momento. O vigilante é aquele que está atento a todo momento. Caímos quando não vigiamos sobre o combate, quando não abrimos ao mundo espiritual, neles encontramos com Deus. Mas também entendamos a ação do diabo. Cita o Padre Pio que, levando uma vida santa, tinha experiências místicas com Deus, coisas que poucos tiveram, mas também eram machucados pelos demônios a ponto de deixar caído no chão. Quando iniciamos uma caminhada de verdade, o demônio começa a nos assediar. Se não encontramos brecha nela, vai rodeando como um leão que ruge, procurando a quem devorar. 1 Pedro 5,8 vai falar que tem um demônio a derredor. Eu gosto dessa palavra derredor porque é depois de. Então, nós temos uma proteção aqui dos anjos de Deus, e depois de tem esse demônio que está ao nosso derredor, rugindo como um leão, querendo nos derrubar. Ele vai atacar a família, vai atingir você. Muitos não vão vigiar, não compreenderão isso, não vão suportar. Quando nasceram as minhas filhas, eu saí para pregar, elas tinham febre alta, eram levadas ao plantão e não havia nada, e a febre não abaixava. Chorava por estar longe, sentia-me culpado, mas entendia que aquilo era um combate. Daí eu ficava meio raivoso, então pregava com mais intensidade. Acontecia muitas libertações na vida das pessoas. Enquanto eu ligava para casa, já estava tudo bem, era para me atingir. Os preços que pagamos são altíssimos. Olha que bonito esse pregador trazendo uma experiência dele, que quando ele saía para a missão, as filhas dele ficavam enfermas e não tinham nada, a febre não baixava. E isso era para quê? Para atingir ele. Mas ele ia, fazia sua missão, quando ligava não tinha mais nada. Porque, irmãos, aquela frase, combate pelo Senhor, que Deus combaterá pelo Senhor. Cuida das coisas de Deus, que Deus cuidará das suas. Olha quão importante é isso, irmãos. Daí ele vai trazer aqui: pessoas caíram porque os demônios investiu no marido, na esposa e nos filhos, nos pais, nos irmãos de caminhada, nos companheiros de trabalho e nas pessoas, e largou tudo. Fazem parte do processo a perseguição, a humilhação, a traição, a vergonha, a pressão. Há dias que parecem dores que não sabemos de onde vem, uma opressão sobre o peito, as costas, a cabeça, as emoções. Se não vigiar, não há entendimento a respeito disso, então caímos. Eu já fui muito pisado, misericórdia, mas entendi o combate, não abandonei o posto, e por isso a carta de São Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz: resisti ao demônio e ele fugirá de vós. O segredo de persistir: o inferno não suporta a gente que persevera, mesmo sofrendo e chorando. Jesus nos preveniu estas coisas para que não haja queda ou recaída.
para que não sejamos pegos nem surpresa quando eles vierem a acontecer. Precisamos ser vigilantes. Ele ainda disse no final do texto: vocês serão expulsos da igreja, e quem fizer isso com você vai alegar que está fazendo isso em nome de Deus. Não volte atrás, complete a carreira com dignidade, para poder dizer como São Paulo: combati o bom combate, guardei a fé, e a mim só resta a coroa da vitória. Vigiar é um ensinamento de Jesus para a perseverança da recaída. Irmãos, eu acho tão bonito essa frase de São Paulo que ele traz: guardei a fé, combati o bom combate. Irmãos, se nós quisermos também ser como Paulo no final da nossa vida, temos que combater, temos que ser vigilantes, temos que ser atenciosos em tudo que acontece ao nosso redor, porque o inimigo também ele age para que façamos nos cair. Nós temos os defeitos que faz nos cair, os vícios que faz nos cair. Paulo, ele rogou a Jesus, a Deus, que tirasse o espinho por 3 vezes. Ali o 3 tem um significado que sempre ele rogava, mas Deus, ele falou, não tirou o espinho, porque tinha um motivo. E bastava a graça de Deus sobre a vida de Paulo. Basta a graça de Deus sobre a nossa vida. Mas nós somos chamados hoje a ressuscitar esta vigilância em nossos defeitos, reconhecer os nossos defeitos que nos faz cair, reconhecer aonde temos os nossos vícios, e principalmente também, irmãos, que o inimigo ele trabalha para que nós deixemos o caminho certo, o caminho da verdade, o caminho de Deus. A própria palavra vai falar para nós, Jesus diz, ele é o caminho, a verdade e a vida. Se ele é o caminho, irmãos, nós estamos trilhando, o inimigo vai fazer de tudo para cairmos nesse caminho e não seguirmos. Ele é a verdade, o inimigo ele vai contar mentiras, ele vai contar coisas para nos desviar desse caminho. Ele é a vida, e o inimigo ele quer nos tirar essa vida. Se você quer um dia falar como Paulo, combati o bom combate, nós temos que ser vigilantes. Eu convido você a compartilhar, a nos ajudar a evangelizar neste tema. Se você conhece pessoas que precisam de mais vigilância, eu convido a você. Hoje o Senhor está ressuscitando a vigilância em mim, primeiro, em você, e também você compartilhando nos ajuda as pessoas a serem mais vigilantes, e que o Senhor ressuscite a vigilância em você, e quem você compartilhar, pessoas da sua família, pessoas que você sente no coração, nos ajude a evangelizar, nos ajude a Jesus ressuscitar em nós. Depende de nós, é uma decisão. Que Deus abençoe você.